Olá, muito boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, estamos chegando aqui na nossa programação, o dia 13 de setembro, e você vai comigo então até às 18 horas, acompanhando todas as informações do nosso telejornal. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 60.2 UHF, também pelo canal 24 da NET, pela nossa Radiotec, a Rádio Web de Jundiaí, também pelo Facebook. A nossa rede social, a interação acontece o tempo todo, ao vivo, com os nossos seguidores, sempre antes da abertura do nosso telejornal e também durante os nossos intervalos. Então essa é a maneira que nós temos aqui para você que acompanha lá pelo Facebook, aqui pela nossa rede social, a maneira de interagir com você. Então entra lá, participe, mande aí sua mensagem que na hora do intervalo no Facebook a gente conversa, bate aquele papo legal. Hoje tem muita coisa no nosso telejornal e a gente confere. Então a partir de agora, as manchetes. Comitiva da China vem a Jundiaí para conhecer a estrutura da Unidade de Planejamento e Meio Ambiente. Grendac passa a realizar atendimento integral às crianças com câncer. A assinatura do contrato ocorreu na tarde de hoje. E na série de reportagens sobre o suicídio, o que a doutrina espírita e o islamismo dizem sobre o tema. Estas e outras notícias você confere agora do Jornal TVTech. E a gente começa o nosso telejornal destacando que um grupo de chineses esteve em Jundiaí para conhecer a estrutura da Unidade de Planejamento e Meio Ambiente. Originários, então, da região de Henan, quinta maior produtora de minérios da China, os representantes do governo chinês conheceram um pouco mais sobre zoneamento e proteção ambiental. Integraram a comitiva 6 chineses, sendo um deles intérprete do grupo, que fala mandarim. O vice-diretor do Departamento de Terras e Recursos da província de Henan afirmou que vieram a Jundiaí para saber mais sobre temas como proteção ambiental. O gestor da Unidade de Planejamento e Meio Ambiente apresentou aos visitantes o Plano Diretor de Jundiaí, que é o principal instrumento de planejamento do território. Ele também destacou a preocupação do município com a preservação do meio ambiente, especialmente por abrigar 47% da área da Serra do Japi. É um grupo de gestores de várias cidades da China e eles estavam interessados em como que é feito o planejamento aqui no Brasil, Questões relacionadas a plano diretor, zoneamento, uso do solo. Manifestaram por diversas vezes uma preocupação grande com as questões ambientais, com a mineração, Várias vezes fizeram perguntas sobre como que nós licenciamos ou como que é feita a mineração no país, a localização de indústrias. Estavam curiosos para saber se as nossas multas são fortes ou não, se quando alguém comete principalmente um crime ambiental, se ele é punido severamente ou não. Mas, de uma forma geral, eles queriam saber sobre o planejamento, sobre como que a cidade se planeja e como que ela se prepara para o futuro. Basicamente foi isso. É muito importante, então, saber que os representantes dos municípios chineses, das províncias, estão interessados em conhecer o trabalho da administração do nosso município e estreitar laços com Jundiaí. A partir da próxima terça-feira, dia 18, os contribuintes que possuem imóvel em Jundiaí podem se cadastrar no portal da Prefeitura para receber os boletos de pagamento do IPTU 2019, no seu endereço eletrônico de mensagem. A Prefeitura, por meio da Companhia de Informática de Jundiaí, desenvolveu o IPTU eletrônico para facilitar a vida do contribuinte. Desta forma, o contribuinte então receberá o boleto em seu e-mail e não vai ficar dependendo da entrega do carnê pelos correios, como todos os anos. Os interessados então em aderir à medida devem se cadastrar até o dia 30 de novembro no site que aparece aí no seu vídeo. É o site da Prefeitura, é o jundiaí.sp.gov.br. E o prefeito Luiz Fernando Machado assinou na tarde de hoje, agora há pouco, um contrato para atendimento integral
das crianças com câncer pelo Hospital do Grendac, o grupo em defesa da criança com câncer. Vale ressaltar que o hospital é reconhecido como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia exclusiva pediátrica. A presidente Verci Bútalo e integrantes da equipe do Grendac receberam a visita do prefeito Luiz Fernando Machado e do gestor de saúde Tiago Teixeira. O encontro foi marcado para a assinatura do contrato para atendimento integral às crianças com câncer e doenças hematológicas por parte do hospital da instituição. É uma ampliação de valor de repasse da Prefeitura Municipal para o Grendac em ações que beneficiam especialmente a parte hematológica dos tratamentos que são feitos aqui pelo Grendac. Nós estamos investindo recursos prioritariamente na área da saúde e o Grendac recebe essa ampliação de investimentos. Antigamente nós tínhamos um valor de repasse de cerca de R$110 mil mensalmente e esse valor se amplia para mais de R$150 mil mensalmente para o Grendac, aquilo que nós entendemos que vai contribuir para a manutenção, para o custeio das atividades, especialmente para a melhoria no tratamento das nossas crianças que têm o câncer. Isso representa o que nós vemos buscando há 18 meses junto ao Ministério da Saúde, né? A qualificação da rede de atenção oncológica de Jundiaí para a região de saúde, né? Agora nós temos de fato um hospital oncológico infantil especializado só para esse cuidado em saúde. Isso agrega muito na qualidade do cuidado, da assistência a esse público-alvo para o morador de Jundiaí e para toda a região de saúde. Então é um grande ganho para a atenção oncológica do município. O contrato cobre a realização de exames, consultas, procedimentos e tratamentos, tanto hospitalares quanto ambulatoriais. Hoje nós realmente, oficialmente, somos considerados a referência em oncologia pediátrica na cidade. Então, é através de uma atenção integral que a instituição pode estar oferecendo para as crianças que vierem em busca de tratamento. Isso era um sonho antigo do Grendac? Bem antigo. O Grendac já está na estrada aí há 23 anos e nunca deixou de sonhar que esse dia chegasse e acabou chegando. Que notícia boa, então, para o nosso Grendac, não é mesmo? Muito legal. A assinatura desse contrato foi feita hoje e aí a gente agora acompanha, então, todo o desenvolvimento. Muito bom, realmente. E olha só, ainda falando da questão de saúde, a Unidade de Gestão de Saúde informa que a vacina contra o HPV está disponível em todas as unidades básicas de saúde de Jundiaí. Durante o ano inteiro, porém, é importante destacar também que nos meses de março e setembro, são realizados os chamamentos para a imunização das meninas entre 9 e 14 anos e também dos meninos entre 11 a 14 anos. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e, por esse motivo, a vacinação deve ser feita o mais cedo possível, a partir dos 9 anos de idade, ou seja, antes do início da atividade sexual. O vírus atinge mais de 630 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É importante, então, a apresentação da carteira de vacinação para o registro da dose. Vamos falar agora da previsão do tempo, né? A nossa quinta-feira começou hoje com uma temperatura um pouquinho mais baixa, amena, e à tarde esquentou. Os meteorologistas acreditam que esta é a tendência para os próximos dias. Será que teremos mais calor? Será mesmo? Vamos conferir então, vamos saber como fica o tempo para Jundiaí e região nesta sexta-feira. A previsão é de pancadas de chuva frequentes a partir desta sexta-feira para toda a região. O aumento da temperatura, combinada à umidade que vem do mar, deixará o tempo instável. Em Jundiaí, o dia será de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura pode variar entre 15 e 25 graus. Em Campinas, o sol aparece pela manhã e as nuvens aumentam no decorrer do dia, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na capital paulista, a sexta-feira será de sol, com nuvens e possibilidade de chuva à noite, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E a seguir, você confere mais informações sobre a prevenção ao suicídio. Aqui no estúdio, vou conversar com o gestor de cultura Marcelo Peroni sobre as ações da Unidade de Cultura durante o Setembro Amarelo. Voltamos já.
17 horas mais 42 minutos agora, estamos de volta com o Jornal TV Tech pelos canais 60.2 UHF, TV Câmara, também no 24 da NET e, é claro, no nosso Facebook e na Rádio Tech. Estamos no mês de setembro e falar sobre a prevenção do suicídio é de extrema importância. Em Jundiaí, são diversas as ações realizadas para a prevenção. Amanhã teremos no Teatro Politeama um grande evento para discutir o tema Suicídio, a epidemia calada, escutar é a saída. E que vamos falar muito mais ainda nesta edição do Telejornal. Aqui no nosso estúdio está o gestor de cultura da Prefeitura de Jundiaí, Marcelo Peroni. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui com a gente, viu? Nossa, que agradecemos aí o espaço. A gente também. Marcelo, eu começo falando com você a respeito da arte, né? A gente pode dizer que a arte pode ser utilizada como ferramenta de trabalho para a inclusão e também como terapia? Olha, é bastante interessante, porque a gente acredita realmente na arte como uma ferramenta transformadora e na arte como uma ferramenta para a gente poder tratar de diversos assuntos importantes da nossa sociedade. Quando no nosso governo a gente procura trabalhar em plataformas, isso já mostra um pouco dessa crença que nós temos, né? Quando a Unidade de Gestão de Cultura trabalha em parceria com a saúde, com a assistência social, com a educação, isso já mostra da transversalidade da arte. Eu, por muitos anos, antes até de ser gestor de cultura, trabalhei como artista na prevenção de inúmeras doenças, usando o teatro como uma ferramenta. E a gente sabe dessa eficácia. Muitas vezes, em congressos fora do Brasil, eu pude estar fazendo teatro, falando da necessidade da prevenção, falando de doença. Falando de doença porque a gente quer justamente fazer com que as pessoas possam, antes da doença chegar, refletir e poder, de repente, ter uma mudança de comportamento, refletir sobre um tema importante, como é o caso do suicídio agora. Né? Então, é a arte como uma ferramenta. Eu acho que o poder transformador da arte é muito grande. E, na verdade, isso está lá desde a raiz, né? Quando na Grécia Antiga surge o teatro ocidental, como a gente conhece nesse formato que a gente conhece aqui, o teatro surge para discutir as mazelas da sociedade. Então, na verdade, essa história só se repete. É a arte como uma importante ferramenta para discutir o problema que nos aflige na sociedade. E o suicídio é um problema que está aí, que está sendo discutido e abordado intensamente aqui na cidade de Jundiaí nesse mês. Exato. Então é isso, como nós podemos, às vezes, a gente pensar o suicídio, um assunto pesado, como que a gente lida com isso na arte? Eu acho que é aí que está a grande questão, né? É como nós podemos antecipar o problema e refletir sobre ele. De que maneira? Agora nós vamos ter o exemplo disso, com a dança, com a música, com a poesia. Né? Quando a gente lê, eu sempre gosto de dar o exemplo de que a gente tem que passar por uma experiência. Então, se eu estou tratando do assunto do suicídio e eu estou fazendo com que o espectador passe por uma experiência, é muito mais fácil que ele volte a refletir sobre aquele assunto do que simplesmente se ele... ele lê um cartaz na rua, né? Sim. Prevenção do suicídio, ok. Isso é uma ferramenta, mas a arte aí é muito mais eficaz porque ela entra e te toca de alguma maneira. E a partir daquilo que acontece internamente, você passa a refletir e passa a poder mudar de comportamento, enfim. Até em cima disso, né, eu gostaria de abordar com você, porque a gente vê que a unidade de gestão de cultura aqui de Jundiaí, ela desenvolve, né, a gente tem o evento que acontece no Teatro Politeama, mas ela encontra maneiras de lidar, de tratar com a população dessa forma. E é assim, trabalhando com todos, essa integração envolvendo gestores, os diversos segmentos que faz parte, então, dessa discussão. Exatamente. Nós temos buscado entender que a arte tem que estar em todo lugar. Ela tem que estar junto com a TV, na comunicação, ela tem que estar lá na unidade de saúde para lembrar da importância de fazer um exame e ela tem que estar na educação para ela dar, por exemplo, fazer um projeto de educação patrimonial. A gente quer falar de patrimônio. Como?
através de uma ação artística, de uma performance, de uma dinâmica diferenciada, de um jogo teatral. A gente tem buscado, dentro da Unidade de Gestão de Cultura, entender que ferramentas a gente tem artísticas, e que são inúmeras. Pode ser o teatro, pode ser a dança, pode ser a música, pode ser a poesia, enfim. Como a gente usa isso a favor daquilo que a gente quer dizer. E lá no Teatro Amanhã, a gente tem essa discussão toda que vai acontecer, né, durante o evento, mas também teremos a participação de artistas, haverá ali exibições, tudo isso integrando e entra nesse foco que você acaba de nos dizer agora, né? Exatamente. Essa integração. Essa integração e essa necessidade de fazer com que o público possa, além de ouvir recados importantes, pessoas técnicas que podem nos ajudar, poder refletir a partir daquilo que te tocou. A gente tem participação de artistas incríveis, mas um exemplo, por exemplo, que é o Felipe Cook, que é um adolescente de 15 anos de idade, que dança e que com a sua arte da dança vai falar de suicídio, vai falar dessa epidemia calada, percebe? É de uma maneira indireta, mas como isso pode nos fazer sentir, refletir, pensar sobre aquilo que a gente está vendo. Tá. Marcelo, a gente tem um outro ponto importante, que quando se fala em teatro, né, a gente pensa na apresentação de um espetáculo, de assistir uma dramaturgia, enfim, mas não, a gente está vendo que o teatro também está sendo utilizado para a realidade, um fato tão importante e tão difícil de falar, que é a questão, né, do suicídio. E a gente vê que a casa estará cheia, todos os ingressos praticamente esgotados para o evento de amanhã. Isso mostra que a sociedade ela realmente está focada, está interessada realmente em discutir assuntos de grande relevância como este, o suicídio? Eu penso que sim. Eu penso que cada vez mais as pessoas, quando a gente trata de uma maneira responsável do assunto, quando a gente mostra que a gente tem seriedade naquilo que a gente está tratando, a gente tem esse reconhecimento do público. Então, ter a casa cheia, o Politeama amanhã, é muito gratificante e, ao mesmo tempo, mostra isso, né? O teatro de portas abertas, o palco da cidade, o teatro de portas abertas, porque não é só quem está lá dentro do teatro que vai acompanhar, é a TV que transmite, é uma série, de novo falando dessa integração. É o teatro de portas abertas como utilidade pública, mas sem deixar de usar da sua essência, que é a arte. Então é como a gente consegue integrar tudo isso num mundo cada vez mais integrado, onde as coisas não ficam mais dentro só da sua caixinha. Onde é difícil a gente falar, né, num mundo globalizado, com internet, com Facebook, com tudo, como é que a gente vai falar de uma coisa... não, isso está nessa caixinha ou isso está naquela. Hoje tem que sair da caixinha. Hoje tem que sair da caixinha e tem que abrir... eu gosto também de dizer que a gente tem que abrir os horizontes, abrir os olhares. E acho que é isso que a gente se propõe. Abrir as portas do teatro, é um palco da cidade de olhares abertos e atentos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tá. Marcelo, o nosso tempo ele já está se esgotando aqui, mas é importante a gente fazer o convite para as pessoas amanhã acompanharem. O Palco da Cidade é um evento que faz parte da gestão de cultura, tratou, né, esse ano aí da questão das mulheres também, agora está falando do suicídio, é a 3ª edição, então é convidar as pessoas para acompanharem, tanto no teatro ou então pela nossa TV. Isso mesmo, fica o convite. Se você não conseguiu o ingresso, nós vamos pensar e para os próximos nós vamos entender como nós vamos poder abrigar todos vocês, mas quem não conseguiu o ingresso, fique ligado na TV Tech, fique ligado aí nas redes sociais para poder acompanhar esse importante evento. E se hoje você não vai conseguir estar no Politeama, no próximo com certeza você vai estar lá pertinho da gente. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui com a gente ao vivo no nosso telejornal. Nós é que agradecemos e esperamos todo mundo lá amanhã. Com certeza, casa cheia e a nossa TV Tech estará também acompanhando, como a gente já antecipou. Muito obrigado. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre o evento de prevenção ao suicídio que acontece amanhã no Politeama e tem mais para você. Você vai saber o que a doutrina espírita e o islamismo dizem sobre o suicídio. O Jornal TV Tech volta já.
Agora são 17 horas mais 53 minutos e você está aqui no Jornal TV Tech pelos canais 60.2 UHF, TV Câmara e também pelo 24 da NET. Também estamos no Facebook e na nossa Rádio Tech, a primeira rádio web de Jundiaí. Tudo ao vivo para você. Bom, temos um recado agora para as futuras mamães. A próxima edição do Encontro de Gestantes, realizado quinzenalmente pelo Banco de Leite Humano de Jundiaí, ocorre na próxima segunda-feira, dia 17. A ação é realizada no Hospital Universitário, é gratuita e aberta ao público. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre a gestão, sobre a gestação, cuidados com os bebês e também promover a troca de experiências entre os participantes. O encontro de gestantes tem início às 2h da tarde e para participar basta chegar com 15 minutos de antecedência e se apresentar na recepção do hospital, que fica na Praça da Rotatória Sem Número, no Jardim Messina. Eu vou entrar novamente aqui no assunto da prevenção ao suicídio e repetir essa informação. Em média, 22 pessoas cometem suicídio por ano em Jundiaí, o que dá 2 pessoas por mês aproximadamente. É um número expressivo e nós temos sempre que estar atento a esta situação. O mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio e o Jornal TV Tech dá continuidade à série de reportagens sobre a visão das diferentes religiões e doutrinas sobre o tema. Vamos começar então com o islamismo. Paz, conforto ou segurança são as traduções na raiz literal da palavra Islã, uma das mais antigas religiões no mundo. Ser muçulmano não implica apenas no caráter religioso, mas em ter o compromisso de obedecer à vontade divina. Nós no Islã temos toda a confiança em Deus. Temos o respeito pela vida que Deus nos deu, a proteção total para a nossa vida seguindo o caminho e ensinamento do profeta. A leitura do livro sagrado sempre te deixa procurar a fé e o contato com Deus. Nós estamos no mundo dos testes, mas qual seria a solução? Coloca fé e religião em sua vida. Na dificuldade você tem 3 opções: a paciência, a súplica e a confiança em Deus. Vindo do Egito para cultivar o ensinamento do islamismo na mesquita de Jundiaí, o Sheikh Said Abbas nos enfatiza o significado do suicídio para a religião. Tudo que leva ao suicídio é proibido na religião islâmica. A punição dela é fatal, para que o ser humano se policie firmemente antes de cometer o ato. A vida que ganhamos é uma graça de Alá. Não podemos jogar nossa vida de qualquer maneira. Citando o livro sagrado em 2 versículos, não se coloca a vida para acabar com ela, e Deus quer que conservemos nossa vida. A vida é uma dádiva, uma graça de Deus. Mesmo sendo uma cultura muito estudada e difundida entre seus seguidores, o tema também é presente e lamentado entre os muçulmanos. Os motivos que levam ao suicídio, independente da religião, são motivos cotidianos, de finança, saúde ou desespero, onde a pessoa pensa que é a solução. Mas isso é errado totalmente no Islã. É uma conduta que não se deve ter na vida humana. A pessoa que comete está desistindo do contato com Deus. Falta a fé. O Islã dá segurança para a vida humana. Ele quer que você use sua vida para servir a humanidade. Palco da cidade, suicídio, epidemia calada, escutar é uma saída, acontece dia 14 de setembro, no Teatro Politeama. Realização Prefeitura de Jundiaí, entrada gratuita. E agora a doutrina espírita. Como que ela analisa o suicídio? Vamos saber mais. Visto como um sentimento puro do amor ao semelhante e do trabalho em favor do próximo, a doutrina espírita possui 3 aspectos que são inseparáveis: a filosofia, a ciência e a religião. A doutrina espírita é o consolador. Então ela consola esclarecendo, esclarece consolando. Nos traz a ideia de um Deus Pai, de um Deus cósmico, de uma religião cósmica, onde enxerga todos, absolutamente todos, como irmãos,
subindo uma escada, vamos colocar assim, subindo uma escada, degrau por degrau. É um processo evolutivo. O espírito, ele não retroage, ele pode ficar estacionado naquele degrau, naquela lição. Mas o espírito, ele não retroage, ele está sempre evoluindo. Para aprofundar a discussão de suicídio do ponto de vista espírita, Cássio nos conta. A primeira decepção do suicida é perceber que ele continua vivo. Ele não saiu da vida, ele continua na vida, porém numa outra condição. Que Deus é Pai e as leis de Deus nunca foram punitivas, sempre educativas, vai recebê-los de braço aberto, vai recebê-lo de braço aberto. E toda uma espiritualidade amiga vai dar todo o suporte, toda a ajuda que ele precisar. Sendo tão positiva, quais seriam os motivos que levam o espírita a cometer o ato? Antes dele ser um espírita, ele é um ser humano. E nós não sabemos a intensidade da dor, da angústia que envolve um ser humano, aquilo que ele vem trazendo. Então o fato do conhecimento ajuda, mas às vezes o conhecimento não é suficiente neste momento, por exemplo, de segurar essa dor, de segurar esse desespero. Naqueles que buscam por um apoio em momentos difíceis, o culto oferece seu auxílio. Então, a doutrina espírita recebe a todos, independente de qualquer situação, de qualquer diferença, de qualquer equívoco, com os braços abertos, no fundamento de consolar em primeiro lugar, sempre, sempre. Realizado pela Prefeitura de Jundiaí, o Teatro Politeama apresenta Palco da Cidade, Suicídio, Epidemia Calada. Escutar é uma saída. Dia 14 de setembro, com entrada gratuita. Portanto, amanhã, reforçando para vocês, a partir das 18h30, a partir das 19 horas, a nossa TV Tech deve já começar a transmitir o evento, tá bom? E o nosso jornal vai ficando por aqui. Se você perdeu a edição de hoje ao vivo, pode rever nosso telejornal às 7h30 da noite pelos canais 24 da NET e também pelo 60.2 UHF, TV Câmara. Se você acompanha o nosso Jornal TV Tech pelo Facebook, pode rever esta edição a qualquer momento, já que o nosso telejornal fica disponibilizado na timeline do Facebook. Então não esqueça que estamos também em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. A todos vocês, uma excelente quinta-feira e até amanhã.